Irmãos, nós estaremos gravando esse vídeo no dia de hoje. Nós está falando um pouquinho sobre Matrix. Eu acho que muitos já devem ter. Graça e paz, irmão. Nós vamos estar gravando esse vídeo hoje. Nós está falando sobre Matrix. Estou usando esse termo, Matrix, em referência mesmo àquele filme, o filme Matrix, que muitos de nós já vimos, né? Muitos de nós assistimos aquele filme. E se você não assistiu, vale a pena você assistir, porque aquele filme tem muitas verdades ali naquele filme. Ele não é um filme cristão, que a gente pode recomendar como um filme cristão. É um filme pagão. E o público-alvo dele, na realidade, são os pagãos. Mas tem muitas verdades ali que a gente pode tirar pra gente, que a gente pode observar, né? E entre a mensagem central que tem nesse filme, a Matrix, eles mostram ali que a sociedade, a humanidade, ela vive um mundo de mentira. A sociedade como nós conhecemos hoje, a humanidade como a gente conhece hoje, ela vive uma Matrix, um mundo de fantasia, um mundo que não é um mundo que corresponde à realidade, e que tem uma pessoa que comanda essa Matrix, e que existe na realidade um universo paralelo a esse que nós estamos vivendo. E lá é proposto para que o ator principal ele venha conhecer a realidade nua, crua, e venha sair dessa Matrix. E apresenta a ele duas pílulas, né? Uma vermelha e uma azul. Então é um filme eivado de simbolismo, de mensagens subliminares ali. Não vem ao caso e não vou falar sobre isso agora, mas sim, na essência, sobre a Matrix, né? Nesse mundo, nesse universo paralelo que rege o mundo como nós conhecemos diante dos nossos olhos aí, né? Bom, irmão, para começar, eu queria já desmistificar, porque algumas pessoas imaginam que a Matrix que a gente está vivendo nela hoje, esse mundo diante dos nossos olhos, esse mundo caótico, esse mundo deturpado que nós estamos vivendo, as pessoas têm um entendimento que a Matrix é que nós somos extremamente controlados, como se fosse um filme, como se nós fôssemos robôs, e que tem alguém ali trabalhando em cima de nós, como se nós fôssemos peças, e tivesse tudo já pré-programado por o que está a acontecer e o que virá a acontecer, não é? Mas não é exatamente assim, a realidade não é essa. Que nós estamos numa Matrix, isso é verdade, mas não é uma Matrix de um mundo ideológico, um mundo paralelo, real, que dirige esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo real. Mas sim, existe um mundo ideológico. Nós somos controlados, a humanidade é controlada por forças maiores que usam
as coisas naturais desse mundo, para nos manter dentro dessa matrix, desse mundo surreal. Então, já aproximando, já explicando um pouquinho mais, o que nós vemos é que existem forças que estão atuando em nós e usando os meios naturais para nos manter dentro da matrix. E o que eles mais usam para nos manter dentro dessa matrix é o consumismo, é uma guerra ideológica para fazer com que a esmagadora maioria das pessoas que nos dias de hoje ainda vivam dentro dessa matrix. E as pessoas, a humanidade, a sociedade que não percebe isso, eles são chamados de gado. Por quê? O gado você vai tocando ele a maneira que você quer. Só que como que eles tocam o gado ou a sociedade nos dias de hoje? Eles tocam usando principalmente de maneira estrondosa as mídias. Eles usam também a política e eles usam também a religião. Os três pilares principais que eles usam para poder manter o gado dentro dessa matrix. Então não é que existe um mundo paralelo, né, invisível atuando, e que nós somos como se fosse um filme, tudo pré-programado. Não. Então a gente tem o livre-arbítrio e eles nos controlam, usando a massa, a esmagadora maioria, para que a gente vá seguindo. Aonde a massa vai indo, a gente segue. Por exemplo, a moda. Quem dita a moda? Quem fala o que é belo ou o que não é belo? Você vê roupas, muitas vezes, cabelo, você vê adornos que são ridículos, e mesmo assim a esmagadora maioria usa. Você quer que eu prove para você? Você já viu quando você pega, por exemplo, uma foto antiga, e você olha o cabelo, ou a roupa, ou os adornos, e você sente até vergonha de mostrar aquela foto para ver como que você usava naquele tempo aquilo, né? Então não muda. Aí naquele tempo era a moda que ditava aquilo. Então nos dias de hoje a moda está sendo ditada, e quando você lá na frente olhar as fotos dos dias de hoje, você vai falar: poxa, quão ridículo eu estava. Então a gente vai seguindo, porque tá todo mundo, e a gente não sente vergonha de seguirmos a moda. Então eles usam, por exemplo, a moda para dizer o que nós vamos ter que vestir, né? Linguajar, por exemplo. A gente vai ficando mais adulto, mais experiente, mais velho, e a gente vê que nós fazíamos coisas, e eu não estou entrando no mérito às vezes da idade, da adolescência, mas nós fazíamos coisas e falávamos coisas à maneira da moda. Mas a gente olha no dia de hoje, a gente se arrepende de tanta coisa que foi feita, mas na moda era legal, era bacana. Então todo mundo falava daquela maneira, praticava aquelas ações, e a gente se envergonha então daquilo, mas era a grande maioria. E eles usavam, principalmente usavam o que? A mídia. Então eles colocam pessoas que são chamados de ídolos para que a gente possa segui-los, né? E aí eles vão ser influenciadores em cima das pessoas, e a mídia vai difundindo isso daí, e as pessoas vão aderindo, e eles fazem algo a mais. Além deles implantarem aquilo que eles querem, fazer com que as pessoas andem a maneira que eles querem, eles ainda ridicularizam aqueles que não optam
em seguir a Matrix. Então a pessoa sente-se constrangida. Então a mídia tem esse papel fundamental. A mídia é fundamental para isso. Eles usam um outro ponto, a política, que é peça-chave também. Através da política, eles criam leis que facilitam, que nos induzem a viver dentro dessa Matrix. As leis, se você vê as leis que aí estão, elas não são leis justas. Em especial no Brasil, elas não são leis justas. É muito injusto se você vê as leis e as coisas que eles aprovam. Mas eles forçam, e através das leis, eles forçam então que a gente viva dentro dessa Matrix. Eles forçam que a gente venha seguir como um gado. Olha que absurdo. E quem não quiser seguir, e quem não concordar, eu não estou dizendo para ser um marginal, para ser um detrator, para ser um delinquente, não é isso. Mas se você não quiser seguir determinadas coisas, você vai ser o quê? Preso. Ou vai pagar punições, multas, em cima de não querer seguir. Tá, mas quem? Aí se a gente começar a voltar, vamos imaginar assim, então vão me obrigar a esse sistema, a política vai me obrigar a pagar por não querer fazer exatamente aquilo que eles querem. E aí existe outras pessoas que estarão em cima de mim me obrigando a fazer isso. E vai ter outras pessoas obrigando as pessoas que estão me obrigando a cumprir. Até nós chegarmos nas pessoas que fizeram as leis. Mas quem está acima delas? E se elas desconstituírem a lei? Ou melhor, desobedecerem a lei? Quem as fará ser obrigada a obedecer? Não tem. Mas existem pessoas que estão acima dessas, que estão ainda, e nós vamos falar posteriormente, que está em cima delas, obrigando elas a fazerem essas leis para manter o povo dentro dessa Matrix como um gado. Então a Matrix que nós estamos vivendo, conseguimos perceber, não é como um filme em um mundo paralelo. Nós estamos sendo induzidos a fazer aquilo que eles querem que nós nós estamos sendo induzidos a fazer aquilo que eles querem que a gente faça, por causa de uma ideologia deles. E outro pilar não menos importante, esses 3 pilares que foi falado, esse tripé, eles estão em pé de igualdade. É através deles em especial que se controla a Matrix. E o terceiro é a religião. Irmão, e falar de religião é complicado, é muito complicado, porque o ser humano em si, ele tem dentro do seu DNA a religião dentro dele. É algo intrínseco. Até mesmo os ateístas, que é um grupo muito pequeno, mesmo os ateístas, eles têm dentro deles esse DNA da religião. A gente tem dentro em nós um DNA de adorar o desconhecido. E eles também adoram. Eles adoram, sem eles perceberem, o DNA deles da religiosidade é o ateísmo, é negar. Não tem como você negar algo que não exista. Você só pode negar algo que existe. Você consegue entender isso? Então, eles negam a Deus. Para você negar a Deus, você tem que negar algo que existe. Como você vai negar algo que não existe?
Então a religião deles é fazer esse ativismo de que Deus não existe, que Deus não existe, que Deus não existe, e essa negação da religião, mas eles estão de certa forma adorando. Mas eu não vou entrar no conceito aqui sobre os ateus, mas sim sobre as religiões, quer seja ela espírita, católica, protestante, seja a religião que for, o sistema hoje muda. O sistema usa a religião, em específico, né, os líderes. Muitos dos líderes nem sequer eles têm a consciência que estão também sendo induzidos. Muitos não têm consciência, outros têm, mas muitos não. Então cria-se esse sistema religioso e aprisiona as pessoas ali dentro dessa matrix. E é muito forte, principalmente quando você entra dentro desse conceito, e o cristianismo é a maior religião ainda predominante do mundo, e a maioria ainda é o catolicismo romano, e a igreja romana, ela nada está mais longe do cristianismo do que a igreja católica romana. Se você fizer um exame, nem precisa ser tão minucioso assim, comparando as Sagradas Escrituras com os dogmas da igreja católica, você vai ver que a igreja católica ela se coloca em cima da Bíblia, em cima da palavra de Deus, e a palavra de Deus é a regra máxima de fé. Só que você vai ver que a igreja católica, quando a igreja católica ela se uniu ao Estado com Constantino em meados do ano 300 da nossa era, Constantino imperador romano, então a igreja passou a apostatar da fé genuína, da fé verdadeira, e a igreja católica foi se distanciando, o cristianismo, que foi engolido pela igreja católica, vamos falar assim, ele foi se distanciando das verdades, e através do catolicismo houve muitos cismas. Eles falam que o grande cisma que teve foi ali através com Martinho Lutero, do movimento protestante, mas não foi. A igreja ortodoxa, e ali em meados do ano 1000, ela também se dividiu da igreja católica, né, da católica romana. Posteriormente houve sim, Martinho Lutero em 1500 cria outro cisma dentro da igreja católica, e pós Martinho Lutero houve vários outros cismas, né? Aliás, quando a gente estuda a história da Reforma Protestante, é uma coisa muito bonita, muito linda. A gente vê o que os reformadores fizeram, né? A visão deles, o conceito que eles tinham, né? E adentrando até mesmo dentro do puritanismo, que eu acho muito bonito a vida deles, embora tenha algumas coisas que eu discorde, mas a esmagadora maioria eu concordo com o movimento dos puritanos, que foi enxovalhado, né? Porque era algo realmente de Deus, algo muito bonito, mas foi, como se diz, ridicularizado para que as pessoas não dessem crédito, porque faz parte da Matrix. Eles, na realidade, estavam querendo sair dessa Matrix, e como de fato saíram da Matrix. Então eles começaram a ridicularizar a reforma protestante, os reformadores. Então, aí, um movimento muito lindo, um movimento muito bonito. E houve então várias subdivisões de todas as demais, as outras religiões. É tudo peça de um movimento, desse sistema religioso para manter o povo dentro dessa matrix. Porque a única coisa que faz com que a gente se liberte dessa matrix é realmente a palavra de Deus. E os protestantes do período que vieram através de Martinho Lutero, eles realmente, de fato, eles saíram dessa matrix. Eles saíram da matrix, conseguiram sair. Mas
é muito perigoso e complicado, porque você vê que muitas pessoas morreram, muitas pessoas... a Inquisição foi uma coisa horrenda. Eles quiseram sair de fato dessa Matrix, e de fato saíram, mas pagaram um preço alto. Só que mesmo a igreja protestante, depois disso houve muitas divisões, porque o inimigo, vendo que era um perigo real, tudo aquilo que ele construiu ao longo de milênios vira ruir, o que ele faz? Ele começa a mandar e a enviar pessoas infiltradas dentro da igreja, porque era a porta que estava se abrindo para as pessoas sair da Matrix. E ele começa a criar divisões. E temos hoje essa centenas, talvez milhares de denominações chamadas cristãs. E vemos que essas denominações chamadas cristãs já estão dentro da Matrix de novo. Eles, aliás, são enviados do próprio sistema para poder, conforme foi dito, enxovalhar o movimento, criar a divisão e desacreditar. E nós chegamos então dentro desse conceito que nós estamos. Hoje você vai ver as igrejas, o meio que Deus usou para tirar muitas pessoas dessa Matrix. As pessoas pregavam o reino de Deus, pregava uma vida piedosa, pregava uma vida pautada no reino dos céus, pautada na santidade, no temor a Deus. As mensagens, elas eram assim. Aí nos dias de hoje você vai ver que as mensagens dentro das igrejas, que são parte ativa, direta ou indiretamente, para manter o povo dentro dessa Matrix, é o que? Que você tem que conquistar, que você tem que ter. Já está mais do que comprovado, irmão, que bens materiais não sustenta, que bens materiais não preenche o vazio existencial que tem na alma do homem, oriundo do pecado herdado de Adão. E é só Deus que pode preencher isso daí. Então, essa é a Matrix. A Matrix nos ensina a sermos religiosos, imaginando que dentro dessa religião que prega o egocentrismo, o hedonismo, achando que isso agrada a Deus, que isso de fato traz, vamos dizer assim, força para a nossa alma, para o nosso espírito, o que não traz. E a gente vê, inclusive nos dias de hoje, uma geração de pessoas depressivas, dependentes de antidepressivos, pessoas frágeis, fracas, pessoas estressadas, e infelizmente os ditos chamados cristãos também. A quantidade de cristãos que existe, inclusive se você for no manicômio, você vai ver a quantidade de cristão que tem lá dentro. A maioria que está lá é cristão. E é uma coisa muito controversa isso daí. Se o cristianismo é a religião verdadeira, de fato por que tem tantos ali no manicômio? É exatamente por causa dessa Matrix. Porque o inimigo sabe trabalhar, o nosso adversário ele sabe trabalhar. E aqui eu queria entrar. E quem controla de fato essa Matrix, quem está acima dos governos, e agora você tem que estar preparado para ouvir isso que eu vou dizer. Quem está acima dos governos são demônios, sim, mas eles têm outro nome. São reptilianos. O que é isso? O que são os reptilianos? Talvez você nunca ouviu isso, ou ouviu e não deu muito crédito, mas é uma realidade. Quem está acima, no topo, um estágio abaixo do topo dessa pirâmide, em especial são os governantes, são presidentes, são governadores, são reptilianos. E quem são reptilianos? É uma raça híbrida. O que é isso, uma raça híbrida? São demônios revestidos, transvestidos de homens. Como que se faz isso? A Bíblia, ela relata lá no livro de Gênesis que quando Deus destruiu a terra,
é porque os filhos de Deus, alguns anjos, eles tiveram relação com mulheres, e dessa relação nasceram-se então os gigantes. Está escrito lá no livro de Gênesis. Aí as pessoas perguntam, como é que anjo, que é de uma outra natureza, uma natureza espiritual, vai ter relação com uma mulher que é de uma natureza carnal? A gente vê que na Bíblia, irmão, os filhos de Deus ou os anjos, eles são vários deles, vários tipos deles, né? Não é apenas um. E entre eles haviam anjos que eram anjos que se apresentavam em forma humana. São anjos híbridos. Então é uma aparição, vamos dizer assim, teofânica de Deus. Então Deus enviava esses anjos em forma humana para trazer algumas revelações aos homens. Você quer ver que eu prove para você que realmente assim acontece? Olha para você ver. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo. Será que Jacó conseguiria de fato brigar com um anjo que é um ser de uma natureza excomunal? Não, ele lutou com um anjo que tinha uma aparência humana. Porque imagina você ver um anjo, você vai brigar com ele, você vai já ficar demasiadamente atônito, prostrado. Você não vai conseguir, você vai ficar pasmo. Outro ponto, olha para você ver. Quando Ló estava na cidade de Sodoma, Deus envia então 2 anjos para poder livrar Ló. Quando Ló chega na cidade de Sodoma, diz que os moradores de Sodoma queriam ter relação sexual com esses anjos. Irmão, será que uma pessoa pode ser tão baixa e tão vil ao ponto de olhar para um anjo e ser tão inconsciente, falar assim, a gente vai ter relação sexual com o anjo, que é um ser assexuado? Eles queriam ter relação sexual porque era um anjo que estava na forma humana. Então, quando esses anjos adquiriam forma humana para poder estar na terra, o que eles fizeram? Eles acabaram se enamorando das mulheres, das humanas, e eles tiveram relações com elas. E desse ato, dessas relações que eles tiveram, aconteceu de nascer então os chamados reptilianos, homens gigantes, que diz na Bíblia também, os gigantes que se levantaram. E nos dias de hoje, e aí o que aconteceu? A palavra de Deus não deixa muito bem claro, de maneira transparente, nos 66 livros que nós temos ali na Bíblia Sagrada. Mas o livro de Judas, por exemplo, ele cita Enoque, o livro de Enoque, e a própria, existe algumas passagens da Bíblia que transpassagem do livro de Enoque, que eu não me recordo agora. Mas o livro de Enoque, de fato, ele existiu. E o que é esse livro de Enoque? O livro de Enoque, ele foi um livro escrito, não se sabe exatamente por quem ele foi escrito. Muitos acreditam que o livro de Enoque, na realidade, ele foi um livro escrito por Moisés. Mas o livro de Enoque, ele relata a experiência do próprio Enoque, do que Enoque viu, do que Enoque vivenciou. Enoque foi transladado, arrebatado por Deus, e Enoque viveu o período antes do dilúvio. Aliás, não é Moisés quem escreveu, mas sim Noé quem escreveu o livro de Enoque, e ele foi sendo repassado. Mas como que se chegou a esse livro? Quando houve a descoberta dos manuscritos lá do Mar Morto, haviam vários livros, e entre esses livros estava o livro de Enoque. Então o livro de Enoque era um livro que era crível, mas eles
muitos criam nele, mas ele foi mais uma vez enxovalhado, esquecido. Foi tentado ocultar esse livro, porque esse livro traz muita clareza, ele traz muita luz para os dias atuais. E o próprio Senhor Jesus disse que os dias que antecederia a volta dele seria como nos dias de Noé. E o que aconteceu para Deus mandar um dilúvio e matar toda a humanidade? O livro de Enoque fala sobre isso, que Deus ia mandar o dilúvio, ia matar toda a humanidade. E a passagem mais importante é que Enoque, ele descreve como que esses anjos eles caíram, que eles tiveram relação com as pessoas, e Deus lançou juízo sobre esses anjos, né? E entre esses juízos eles perdem então a forma angelical e a forma humana deles e passam a se tornar como répteis. Porque você vai ver que quando Deus lança um juízo mesmo sobre a serpente, e a serpente, Deus muda a natureza dela, dizendo que ela, a partir daquele momento, ela ia rastejar. Não se sabe se ela andava ou se ela voava, né? Mas ela passou a se tornar um réptil. E eles têm essa forma reptiliana, só que eles são travestidos ainda, e não se sabe exatamente como que eles conseguem fazer isso, se transvestir de humanos. Então quem está acima, quem governa, quem está acima e dita esse sistema, são realmente esses reptilianos. Então eles são os agentes que fazem a Matrix, dão ordem para essa Matrix funcionar. Mas existe alguém que está acima dos reptilianos ainda. E quem são esses que estão acima dos reptilianos? É o próprio Satanás, são os demônios. Esses que nós não vemos, que são somente seres espirituais. A ponte entre o inferno e a terra são os seres reptilianos. Então eles são humanos para poder agir na terra, e são esses reptilianos que são demônios. Então é assim que funciona. A Matrix ela é governada a essa maneira. Então as pessoas estão dentro dessa Matrix. Elas estão presas na televisão. O celular mesmo, aqui, que está sendo usado, é um equipamento usado para poder manter o povo dentro da Matrix. É óbvio que nós e aqueles que estão fora da Matrix ainda utilizam, porque são ferramentas boas, são, com certeza. Mas a esmagadora maioria não consegue entender, porque estão dentro da Matrix. O consumismo que aí está, as propagandas, a homossexualidade, a libertinagem, tudo isso faz parte da Matrix. A gente não pode aprofundar e destrinchar, fazendo um escrutínio geral, mas em linhas gerais e passando por cima, é assim que funciona a Matrix. Então não existe um outro mundo paralelo, como se nós estivéssemos num filme que as coisas já estão pré-programadas. Não, eles vão nos dirigindo como um gado, eles vão usando esse esquema. Os pastores que estão fazem parte dentro da religião, a mídia faz parte nessa religião. A mídia faz parte desse processo, e a política é parte ativa, porque os reptilianos estão lá em cima, e acima deles os demônios, e eles estão preparando o terreno para que Satanás venha reinar nessa terra. Então a gente precisa fugir dessa Matrix, sair dessa Matrix que aí está. E como que nós podemos sair dessa Matrix? Temos um exemplo claro aliás, quem foi o precursor de fazer com que nós saíssemos dessa Matrix foi o próprio Jesus Cristo. Ele não andou no sistema. Ele não andou. Ele condenou o sistema. E o que aconteceu com ele? Mas ele era Deus e é Deus. E ele vai voltar outra vez a essa terra. Mas agora não para ser crucificado mais, mas agora para julgar, subjugar e condenar as pessoas e expor essa Matrix que aí está. E a gente vinha viver a vida real que Deus planejou pra gente. Então, irmão, saia dessa Matrix, viva uma vida com Deus, lendo a palavra, abandone. Olha, você quer um passo largo para você sair da Matrix?
Desliga suas TVs, não vê nada daquilo que está lá, nada. O futebol foi criado para poder entreter o povo, para poder deixar o povo alienado. As novelas foi criado para isso. Os telejornais, tudo mentirosos, tudo tendenciosos, que aí estão. Então não tem o que presta ali. Os filmes, tudo tendencioso. O filme é usado exatamente para isso também, para manter o povo dentro dessa matrix. Então, um passo grandioso é joga, se não jogar fora, mas desliga as suas televisões, desliga. A Bíblia está aí, começa a ler mais a Bíblia, começa a orar mais. Outra coisa, pare de dar crédito a esses falsos pastores. Pastor que não te ensina o caminho de Deus, realmente da santidade, porque foi isso que Jesus veio implantar aqui nas pessoas, que as pessoas saíssem da Matrix. E ele não é eles usam o nome de Jesus para ser um grande agente dentro da Matrix, mas Jesus nunca fez parte da Matrix, ele nunca fez. Ele veio exatamente expor e condenar a Matrix. Então viva com Jesus uma vida de santidade, uma vida de temor. Pastores que estão aí ensinando você que você vai ter isso, vai ter aquele outro e mais aquele outro, dá um dízimo de tanto, você vai receber mais tanto. É mentira, irmão. A gente tem que dizimar na igreja, temos que dizimar, porque a igreja precisa. Como é que ela vai se manter aberta? Mas esse negócio você tem que dar 1.000, 2.000, dar tudo que você tem. É conversa fiada. Isso aí as pessoas estão ali trabalhando para a Matrix e eles também vivem da Matrix. É por isso que eles estão trabalhando para a Matrix, porque eles vivem, se locupletam dela. Aí você vai ver muitos pastores também no dia de hoje que estão, vamos dizer assim, eles chamam os pastor cajado. Ah, são pastor cajado, tá, irmão? Ele é um pastor cajado, mas dentro da igreja dele tem pecado lá dentro? Tem, a liderança dele está no pecado, está no erro? Não dá bom testemunho? Não dá bom testemunho, está no erro. E ele prega lá? Prega. Ele faz alguma coisa? Não, ele não faz nada. Então, irmão, ele está apenas falando, faz parte do jogo. Por quê? Eles têm que manter o povo alienado. Agora, será que esse pastor ele tem coragem de chegar lá e falar assim, ó, você não está dando bom testemunho, você não está vivendo condizente com o evangelho, e a partir de hoje você vai ter que estar descendo do altar? Será que ele tem coragem de fazer isso? É óbvio que não. Por quê? Porque ele fazendo isso daí, ele vai estar expondo a Matrix. Ele sabe que ele vai ter uma baixa muito grande dentro da igreja. Muitas pessoas estão no pecado, escondido, estão vivendo o pecado de maneira confortável, vestindo máscara. E ele sabe que ele vai expor as entranhas. E se ele expor as entranhas, o que o povo vai fazer? Porque o povo está alienado. Eles vão para uma outra igreja para eles ficarem dentro da Matrix. E se eles forem para uma outra igreja, o que vai acontecer? Esse pastor vai ficar só ou com um número muito reduzido de pessoas. E ficando com um número muito reduzido de pessoas, ele vai perder seu status. Ele vai perder dinheiro. Ele vai perder muito o seu conforto. E você acha que ele vai fazer isso? Não, ele não vai fazer. Então não basta apenas pregar, porque a árvore se conhece pelos frutos. Ah, ele está só falando. Como diz aí o ditado, falar até papagaio fala, irmão. Mas será que ele toma uma atitude? Tá errado, nós vamos consertar, nós vamos viver isso aqui, assim. Porque hoje as portas estão escancaradas. Vamos olhar para ver como que os nossos pais na fé, vamos estudar um pouquinho. Como que eles faziam? O apóstolo Paulo disse que eles puseram os fundamentos. Ninguém pode mudar os fundamentos. E os fundamentos estão sendo mudados. E quem está mudando? É a Matrix. Para quê? Para manter o gado de acordo com aquilo que eles querem. Então, irmão, fuja da Matrix. Não ande nela. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.